Caros amigos, muito bom dia. Eu neste vídeo vou resolver esta questão de programação linear e para tal eu vou utilizar o método simplex. É uma questão simples, mas com este vídeo eu pretendo que se saiba, não é? Que se saiba como se desenrola o método simplex. Pois então, eu tenho aqui a minha função, digamos, objetivo, z igual a 50x1 mais 80x2, que eu pretendo maximizar. As restrições são estas que aqui estão. x1 mais 2x2 menor ou igual que 120, x1 mais x2 menor ou igual que 90, x1, x2 maior ou igual que 0. Ora bem, em primeira análise, vamos trabalhar um pouco portanto, a função objetivo e estas restrições, de modo a que eu possa construir, digamos, uma tabela simplex. Então, eu na função objetivo, o que eu vou fazer é colocar as variáveis para o primeiro membro, ou seja, as variáveis, neste caso, de decisão. Vou colocar tudo para o primeiro membro. Surge então facilmente z menos 50x1 menos 80x2 igual a 0, que eu destaco aqui este igual assim muito mais para a direita apenas por uma questão de estética. Agora, na primeira restrição, aparece-me aqui o sinal de menor ou igual, mas isso não é possível no método simplex, porque só eu posso utilizar os sinais de iguais. Então como é que eu vou fazer isso? Faço isso de uma maneira simples. Reparem, se x1 mais 2x2 é menor ou igual que 120, isto quer dizer que x1 mais 2x2 mais 1, digamos S1, não é? Mais uma certa quantidade, há de compor os 120. Então, aqui eu poderei colocar x1 mais 2x2 mais um S1 igual a 120. Também, agora na última restrição, poderei colocar x1 mais x2 mais um S2 igual, neste caso, a 90. E, portanto, neste momento, estas equações estão aptas, não é, para eu poder construir, digamos, uma tabela simplex. Eu vou mesmo aqui escrever tabela simplex. Tabela simplex. E a tabela simplex constrói-se de uma maneira simples. Eu coloco aqui o z, eu coloco aqui o x1, eu coloco aqui o x2, eu coloco aqui o S1, o S2 e, digamos, o resultado. Agora vamos olhar então para as equações e vamos olhar apenas para os coeficientes das variáveis. Eu tenho aqui 1, eu tenho aqui menos 50 na primeira equação, claro, estou-me a referir a esta primeira equação, menos 80, o S1 e o S2 tomam o valor 0, assim como o resultado. Na segunda equação, o z toma o valor 0, x1 tem o coeficiente 1, x2 tem o coeficiente 2, o S1 tem o coeficiente 1, o S2 tem o coeficiente 0 e o resultado é 120. Na última equação é fácil de ver que tenho 0, 1, 1, 0, 1, 90. Posto isto e construída, portanto, a tabela simplex, eu terei de procurar, digamos, em primeiro lugar, vou-me preocupar a coluna pivô, porque, digamos, depois todo o processo se baseia, digamos, numa eliminação gaussiana. E, portanto, eu só tenho mesmo é que olhar para as variáveis de decisão, que neste caso são x1 e x2, e a coluna situa-se precisamente
a coluna de pivô, quero dizer, situa-se precisamente na variável, digamos, decisão, que é, digamos, a mais negativa. Então, só pode estar aqui, não é? Porque reparem, dentro de menos 50 e menos 80, se eu quero a mais negativa, vou escolher precisamente menos 80. Eu agora preciso descobrir a linha. E para descobrir a linha vou aqui a estes dois resultados, não é? A estes dois resultados que aqui me aparecem, portanto, fora da função objetivo, e este número que aqui está, vou dividi-lo aqui por este coeficiente do x2, assim como vou fazer ao 90. Então, fazendo isso, 120, como é fácil de ver, 120 a dividir por 2 dá 60, assim como 90 a dividir por 1 dá 90. E dentro destes dois números eu vou escolher aquele que é, digamos, o menor, digamos, o menos positivo. E então, digamos assim, não é? E então, digamos que a linha é esta. Sendo assim, o pivô está aqui. Está aqui. Já localizei o pivô e agora preciso transformar o pivô a 1, porque depois eu vou, digamos, iniciar um processo de eliminação gaussiana. Eliminando, quer dizer, colocando este menos 80 a 0 e colocando este 1 também a 0. Ora bem, para isso, basta multiplicar esta linha, não é, por um meio. Repare-se que num sistema de equações, se eu multiplicar uma linha, não é, uma linha de uma equação desse sistema por um número diferente de 0, a equação não é alterada. Portanto, o que eu vou fazer é multiplicar precisamente esta linha precisamente por um meio. Então vamos com calma. Fazendo isso, 1 meio vezes 0 dá 0, 1 meio vezes 1 dá 1 meio, 1 meio vezes 2 dá 1, que eu coloco aqui 1, 1 meio vezes 1 dá 1 meio, 1 meio, estas coisas têm que estar bem, mais ou menos bem nítidas, porque depois pode haver uma certa atrapalhação, 1 meio, 1 meio vezes 0 dá 0 e 1 meio vezes 120 dá 60. Tudo bem até aqui. Então agora o passo seguinte é, digamos, com auxílio deste pivô, que é 1 neste caso, eu vou colocar este menos 80 a 0, assim como este 1 também a 0. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isto por etapas, não é? Primeiro vou colocar este aqui a 0 e, portanto, eu terei que multiplicar a linha de pivô que não é alterada, digo já, portanto, não é alterada, estas contas, portanto, eu poderia aqui fazer mais uma nova tabela, mas penso que não são assim difíceis. Eu vou multiplicar a linha de pivô precisamente por 80 e vou somar à primeira linha. Então vamos lá fazer isso. Eu, para o meu auxílio, vou colocar aqui o número 80 aqui de lado, apenas para me auxiliar. 80 vezes 0 dá 80 mais 1. 80 vezes 0 dá 0, peço desculpa, mais 1, portanto fico com 1, não é alterado. 80 vezes 1 meio dá 40, 40 menos 50 dá menos 10. Então vou colocar aqui menos 10. Menos 10. É evidente que 80 vezes 1 dá 80, menos 80 dá 0. Então vou colocar aqui 0. 0. 80 vezes 1 meio dá 40, 40 mais 0 dá 40. Tudo bem até aqui. Aqui não tenho problemas porque 0 é um elemento absorvente, portanto não tenho problemas. 80 vezes 60, 6 vezes 8 são 48, 4.800. Então coloco aqui precisamente 4.800. 4.800. Tudo bem até aqui. Então agora que já coloquei, portanto, este número aqui a 0, vou também pensar em colocar este a 0. Para colocar a 0,
Então a linha de pivô agora precisa ser multiplicada por menos 1. Então para o meu governo eu vou colocar aqui menos 1, ok? Ok, menos 1. Então menos 1 vezes 0 dá 0, mais 0 dá 0. E aqui menos 1 vezes 1 meio dá menos 1 meio, menos 1 meio mais 1 dá-me precisamente 1 meio. 1 meio. 1 meio. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1 dá 0. Portanto, nós já estamos à espera, não é? Que aqui me desse 0. Evidente. Menos 1 vezes menos 1 meio dá menos 1 meio, mais 0 dá precisamente menos 1 meio. Menos 1 meio. Menos 1 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Menos 60 mais 90 dá 30. 30. E então, digamos que isto foi o primeiro step que eu fiz para descobrir o pivô e colocar, portanto, os elementos acima e abaixo a 0, né? Acima e abaixo do pivô. Então agora o processo é repetitivo. Repare-se que, digamos que estas variáveis de decisão no método simplex só podem ter valores positivos ou iguais a 0. Portanto, eu novamente vou repetir o processo e vou, dentro das variáveis de decisão, agora escolher aquela que é, digamos, a mais negativa. E, portanto, a coluna, não é? A coluna, e agora a vermelho, vai-se situar aqui. Tudo bem. Então, se vai situar aqui, agora tenho o mesmo problema, não é? Eu vou pegar em 60 e vou dividir por 1 meio. Então, a dividir por 1 meio vou multiplicar por 2. E vou apanhar aqui 120. 30 vezes 2, claro, vai-me dar 60. Então, neste caso, o pivô vai se situar precisamente aqui, não é? No cruzamento, não é? Da coluna com a linha. Digamos que o pivô se situa aqui. Mas digamos que o meio não serve. Eu quero transformar o meio a 1. E se quero transformar o meio a 1, eu multiplico esta linha precisamente por 2. Vamos já fazer isso. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 meio dá 1. Dá 1. Tudo bem, dá 1. Aqui não tenho problemas, dá 0. Aqui 2 vezes 1 meio dá menos 1. Tudo bem, que dá menos 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 30 dá 60. Tudo bem, 60. Então agora já temos aqui o nosso pivô e o que eu pretendo agora, isto passo a passo, é colocar este a 0 e depois aquele a 0. Eu, para colocar 1 meio a 0, o que é que eu faço? Reparem que a linha de pivô não é alterada. Portanto, para colocar a 0, como é que eu faço? Vou multiplicar, não é? Vou multiplicar esta linha do pivô, precisamente, não é? Por menos 1 meio e somar. Então, vou para o meu governo, novamente, vou colocar aqui menos 1 meio. Menos 1 meio. Menos 1 meio vezes 0 dá 0, mais 0 dá 0. Menos 1 meio vezes 1 dá menos 1 meio, menos 1 meio mais 1 meio dá 0. Tudo bem, dá 0. Aqui não tenho problema, porque é 0, mantém-se o 1. Menos 1 meio vezes 1 dá menos 1 meio. Dá mais 1 meio, peço desculpa, menos 1 meio, vezes menos 1 dá mais 1 meio, que somado a 1 meio dá 1. Dá 1, é óbvio. Como é óbvio. Menos 1 meio vezes 2 dá menos 1. Dá menos 1, que somado a 0 dá precisamente menos 1. Menos 1 meio vezes 60 dá-me precisamente menos 30, que somado a 60 me dá 30. E, portanto, esta primeira fase está concluída. Então agora preciso de colocar este menos 10 a 0 com o auxílio aqui deste pivô 1. Como é que eu faço isso? É muito fácil, não é? Então vou retirar daqui menos 1 meio. Basta multiplicar esta linha de pivô por 10. Por 10 e somar, portanto, aquela que eu quero transformar a 0, né, que está aqui.
Ora, 10 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. 10 vezes 1 dá 10, menos 10 dá 0. Tudo bem. Dá 0. Dá 0. Agora aqui, repare-se, 10 vezes menos 1 dá menos 10. Menos 10 mais 40 dá 30. Dá 30. Já cá está. Então, eu estou a multiplicar, eu já me perdi. Era por 10. Por 10. 10 vezes 2 dá 20. 20 mais 0 dá 20. Penso que não me perdi. 10 vezes 60. 10 vezes 60 dá 600. 600 vezes 600 mais 4.800. 600 mais 4.800. 6 vezes são 14 e dá 1, dá 5.400. Que eu vou colocar aqui. E portanto agora o problema está praticamente, quer dizer, estamos no fim. E portanto, para descobrir o valor de z, eu vou baixar até encontrar 1. Está aqui, não é? Então o valor de z só pode ser, digamos, 5.400. 5.400. Vamos descobrir o valor de x1. Eu baixo até encontrar aqui 1. O valor de x1 só pode ser 60. x1 igual a 60. Agora, para descobrir o valor de x2, eu pego na coluna onde está o x2, vou baixar até encontrar 1. O 1 está aqui, então percorro até ao resultado, dá 30. O x1 dá-me 30. E, portanto, é desta maneira simples, não é, que, digamos, se processa o método simplex. Tenham um muito bom dia, caros amigos.